Olá pessoal, hoje quero-vos falar sobre quais são os principais alimentos que nos destroem o fígado. E porquê é que eu vos quero falar sobre esta questão do fígado? Hoje em dia é muito comum vermos pessoas com o fígado inflamado e até com o fígado gordo. Eu diariamente, pelo menos, estou com 2 pessoas garantidamente que sei que têm o fígado gordo. Portanto, isto está a chegar a um ponto que tantas pessoas têm o fígado inflamado e fígado gordo que é necessário entender o que é que está por trás disto. Porque há muitas dessas pessoas que não consomem álcool. Portanto, essa questão do fígado gordo ou do fígado inflamado vem de outras questões. Existem muitas coisas que nós estamos expostas hoje em dia que nós não temos a percepção e temos que começar a ter essa percepção. Qual é a função do fígado? O nosso objetivo com o fígado tem a função de desintoxicar e pegar determinadas toxinas que fazem-nos mal e torná-las o mais inofensivas possível. Isso acontece sobre várias fases que acontecem no nosso fígado, que necessitam de determinados nutrientes, para pegar num composto tóxico e torná-lo o mais inofensivo possível. Quando nós pensamos em questões, por exemplo, de toxinas, determinados medicamentos atuam no fígado como certas toxinas. Por isso é que se recomenda muitas vezes que determinadas pessoas que tomam medicação, de vez em quando, façam uma desintoxicação hepática. É por este motivo. Mas o objetivo do fígado é a desintoxicação, é a regulação hormonal. O fígado faz a própria regulação hormonal também no nosso corpo, ou, por exemplo, o papel digestivo. O fígado produz sucos digestivos que são depois armazenados na vesícula e ajudam-nos na digestão. Ou, por exemplo, a nível imunitário, sabem que o nosso fígado é um órgão do sistema linfático, que faz parte do nosso sistema imunitário. Portanto, nós conseguimos perceber que se o fígado estiver afetado, vamos ter alterações hormonais, vamos ter mais cansaço, alterações de pele, vamos ter mais carga de toxicidade, vamos ter uma manóplia de questões que muitas vezes podem ser corrigidas se soubermos realmente qual é a causa que está por trás. Das principais coisas que as pessoas estão em contacto e que têm que estar atentas, a primeira é a frutose. A frutose é um tipo de açúcar que hoje em dia é muito utilizado porquê? Porque na lista da carga glicémica, da carga de açúcar, tem menos do que o açúcar, ou seja, a glucose. O problema muitas vezes qual é? Que se nós nos guiarmos nessa carga glicémica e não tivermos a noção que estes concentrados de frutose inflamam muito o fígado, porquê? Porque só há uma parte no nosso corpo que metaboliza, ou seja, que trata a frutose, e é o nosso fígado. Uma pessoa que tenha o fígado inflamado ou que tenha o fígado gordo tem que baixar, ou o ideal até era tirar durante um período completamente a frutose. Isto porquê? Porque nós encontramos também esta questão da frutose onde? Nós encontramos, por exemplo, no mel, nas compotas, nas marmeladas, ou por exemplo, quando lemos um produto alimentar e vemos xarope de frutose ou xarope de glucose, nós temos que estar muito atentos a isso. A própria fruta em si, claro, quanto mais adocicada, mais frutose vai ter. Mas a fruta, para quem quer desintoxicar o fígado e tratar uma situação de fígado gordo, tem que fazer uma pausa na fruta, pelo menos durante um período. Isto porquê? Porque se o fígado estiver a acumular gordura porque está inflamado, a tendência qual é que é? O fígado não está a reagir bem a esta questão da frutose, daí a importância de tirarmos durante este período. Portanto, o que é que eu faria? Baixar fruta, principalmente aquela que é mais adocicada, tirar mel, compotas, marmeladas e começar a estar atento aos rótulos alimentares à procura desta questão da frutose. Isolados de proteína de soja. Sabem que eu já estive com muitas pessoas de emagrecimento e já vi todo o tipo de dietas que podem imaginar. E houve uma das dietas especificamente que é um controle de proteína específico que as pessoas faziam com isolados de proteína de soja. Quando vocês pensam nesta questão de isolados de proteína de soja, como é que vocês acham que isolamos a proteína de soja? Para isolarmos a proteína de soja, tem que ser um processo químico muito processado, em que nós utilizamos determinados químicos que nos destroem completamente o fígado, sendo um deles, por exemplo, o hexano. O hexano é algo que se usa como solvente, é um químico que se usa como solvente para extrair a proteína e para torná-la o mais pura, sem gordura possível. E o problema quando isso acontece, tendo em conta que se a soja não for orgânica ou não for fermentada, é geneticamente modificada e vai ter um papel hormonal que nos afeta o fígado, o facto de também isolarmos a proteína
faz com que ela... É como se a carga de açúcar fosse muito mais alta, mas neste caso é que é a carga de insulina. A carga de insulina que nós criamos com a soja é muito alta. Portanto, para quem quer prevenir uma situação de fígado inflamado ou de fígado gordo, tem que evitar isto e tem que começar a estar atento. Evitar a soja dentro do possível, exceto, por exemplo, a soja fermentada, mas estar até mais atento a estes isolados que vê-se em determinadas barras energéticas, determinadas barras de cereais, determinados hambúrgueres vegetarianos. Quer dizer, quando as pessoas muitas vezes pensam, hoje vou consumir um hambúrguer só de vegetais, e pensam que estão a consumir uma coisa saudável, quando leem os ingredientes as pessoas percebem que é só mistura de farinha com isolados de soja. Mesmo hambúrgueres, por exemplo, normais, as pessoas têm que estar atentas, porque se lerem os ingredientes de uma embalagem de hambúrguer, tem lá farinha de milho, farinha de pão, pão ralado, determinados edulcorantes, determinados conservantes. Portanto, 60% daquilo é carne, o resto é só farinha. Isto para as pessoas também terem um bocadinho a percepção. Gorduras ou óleos vegetais. Se vocês forem a um pacote de salada no supermercado, experimentem fazer uma coisa. Leiam a tabela nutricional que está por trás, que diz proteína, gordura, sódio, hidratos de carbono, etc. E vejam a parte que diz gordura e vejam a porcentagem que existe de gordura daquela salada. Os vegetais não têm muita gordura. O processo é a mesma coisa que os isolados de proteína de soja. Para extrairmos um óleo de um vegetal, é um processo que requer químicos e é altamente processado. E na realidade, quando as pessoas pensam em óleo vegetal, não é óleo vegetal, é óleo de cereais. O óleo de girassol, o óleo de colza, o óleo de algodão, o óleo de palma. Na realidade não é bem um óleo vegetal, só que nós quando ouvimos a palavra vegetal, associamos que é uma coisa saudável, mas não é. Portanto, óleo de girassol, palma, colza, nós temos que estar atentos nas embalagens porque é uma coisa que nos afeta muito o fígado. Vou-vos dar um exemplo. Indicam-nos para baixar as gorduras, como se fosse a melhor coisa para o nosso fígado, que não é. E quando nós baixamos gorduras que são-nos saudáveis, como por exemplo, algumas gorduras saturadas como uma manteiga de qualidade, e substituímos por um creme vegetal que é só baseado em óleos vegetais, como é que isso consegue nos ajudar a tratar, por exemplo, uma situação de fígado gordo? Isto é diário, as pessoas consomem diariamente estas coisas. Proteína whey. Quando nós tiramos da natureza aquilo que é natural, que é a proteína, estar associada à própria gordura que faz parte, por exemplo, do leite, e isolarmos aquela proteína, vai ter um pico de insulina muito alto. Quando nós aumentamos a insulina, a tendência é nós acumularmos mais gordura, principalmente no nosso fígado. E tendo em conta que atrás de uma proteína isolada, a tendência qual é que é? É haver mais inflamação. Muitas pessoas, por exemplo, que fazem proteína whey, principalmente aquelas pessoas que, por exemplo, querem aumentar massa muscular ou aumentar de peso, aumentam de massa muscular porque aumenta a insulina, que aumenta o crescimento do músculo. Mas não só aumenta o crescimento do músculo, há uma inflamação que se acompanha atrás disto tudo. Eu sempre concordo em consumir as coisas da natureza o mais natural possível, ou seja, fazendo parte da própria natureza. Agora, atrás desta questão da proteína whey está a maltodextrina, que é aquilo que se utiliza quando as pessoas querem ganhar peso. Que muitas vezes nós encontramos os gainers, que as pessoas chamam que tipo de gainer. A maltodextrina funciona como algo muito pior do que o açúcar. Aliás, a carga glicêmica da maltodextrina é muito mais alta do que o próprio açúcar. Isto utiliza-se muitas vezes como preenchimento em determinados batidos, por exemplo, que as pessoas tomam. Existem determinados suplementos para o fígado também, que têm frutose e maltodextrina, quer dizer, isso não faz sentido. E por isso muitas vezes é que eu digo, quando as pessoas escolhem um suplemento para desintoxicar o fígado, as pessoas têm que ter a noção daquilo que estão a tomar. Porque principalmente quando é xarope ou líquido, a probabilidade de ter maltodextrina ou frutose é muito grande. Porque nós quando preenchemos, suponhamos num frasco, queremos colocar um bocadinho de produto, neste caso princípio ativo. Muitas vezes o que acontece é o resto do frasco é preenchido com este tipo de substância. Porquê? Porque é o tipo de substância que é muito barata e é algo que acaba por ser um bocadinho estável. Aflatoxinas.
Aflatoxinas parece uma coisa assim, tipo chinesa, mas não é. A aflatoxina é uma toxina que vem de um fungo que muitas vezes encontramos no amendoim, principalmente no amendoim. Por isso é que muitas vezes quando as pessoas comentam um creme de amendoim que nós compramos orgânico é igual ao creme de amendoim convencional que compramos, por exemplo, tipicamente no supermercado. Não, porquê? Porque a probabilidade daquela hidratação do amendoim ter este tipo de aflatoxinas com hexanos é muito grande. E por isso é que uma pessoa com fígado inflamado, se fizer manteiga de amendoim, o ideal é que seja pelo menos uma manteiga de amendoim orgânica. E o glutamato monossódico, que é aquele sal muito concentrado, em pequena quantidade, que nos abre as papilas da língua. Para quê? Para saborearmos mais a comida. Há pessoas que fazem isso em casa. Os restaurantes, por exemplo, de comida chinesa, baseiam-se muito no glutamato monossódico. Por isso é que nós, quando consumimos uma comida chinesa, por exemplo, uma massa, há um trago de sal por trás. Esse trago de sal, muitas vezes, é mesmo este glutamato monossódico, em que quando nós abrimos as papilas, queremos comer mais. Isto é uma estratégia de marketing que se utiliza para que as pessoas consumam mais líquidos e neste caso, mais comida. Mas este tipo de glutamato está presente em muitas comidas, as pessoas têm que ler os rótulos, as salsichas, por exemplo, têm este glutamato, ou muitas vezes está sobre o nome de amido modificado, que quando nós olhamos pensamos que não é nada fora do outro mundo, mas é outra das formas de glutamato monossódico. Pessoas, por exemplo, que tenham retenção de líquidos, principalmente as pessoas com fígado inflamado, ou mesmo a nível das pernas, as pessoas muitas vezes pensam, eu não consumo sal na alimentação, é em excesso que me faça mal. E muitas vezes vamos a ver e há um glutamato monossódico sempre por trás. Portanto, quando as pessoas vêm ao meu consultório e queixam-se de problemas de saúde, eu pergunto, antes de ter acontecido isto, o que é que comeu imediatamente antes ou no dia anterior? E muitas das vezes encontro um ingrediente destas listas. Agora, quando as pessoas têm estas questões, e foi o que eu tinha dito anteriormente, se a pessoa toma medicação principalmente a partir de 2 medicamentos, que é muito comum, pelo menos de 3 em 3 meses, a pessoa tem que fazer uma desintoxicação. Só que tem que fazer uma desintoxicação sem aquele tipo de excipientes de frutose, de maltodextrina. O ideal é fazer uma mistura com todos os ingredientes que estimulam a fase 1, a fase 2, a fase 3, ou seja, são fases de desintoxicação, em que, por exemplo, se eu não tiver o nutriente necessário nesta fase, está tudo bloqueado. Isto é a forma como o nosso corpo pega numa toxina e a torna o mais inofensiva para nós possível. Eu recomendaria fazerem 2 ampolas por dia, num 1,5 litro de água, e irem tomando ao longo do dia, e vão-se aperceber que muitos dos sintomas de digestão, questões imunitárias e mesmo hormonais vão desaparecer ao longo do tempo, à medida que vocês vão tratando o fígado.